A todos a paz do Senhor. Classes de jovens, nós temos a lição 8 com o título Protegendo o seu dinheiro. Texto principal: Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Provérbios 21:20. Resumo da lição: protegemos o nosso dinheiro quando praticamos as virtudes da generosidade e da prudência. O canal Teologia Cristã em Foco traz para você as melhores pré-aulas para classes de jovens, classes de adultos e outros assuntos pertinentes à escola bíblica dominical, à teologia bíblica cristã e também assuntos relevantes da Igreja do Senhor. Olha, objetivos para essa pré-aula: primeiro, compreender o valor da sabedoria em relação ao dinheiro, reconhecer a generosidade como proteção ao dinheiro e conscientizar-se da prudência como proteção ao dinheiro. Então, prezados professores, nós temos lidado aí com classes de jovens, e como temos aí ensinado a nossa juventude a administrar finanças, administrar dinheiro, porque há uma falta de orientação muito grande nessa área. Então, se você tem lidado com esse assunto e orientado bem seus alunos, eles não terão dificuldades no preparo da sua vida financeira. Isso ajuda muito. Agora, temer a Deus e ser generoso é realmente o segredo. Enfatize aos seus alunos que a virtude da generosidade nos auxilia a não cair na cilada que o capítulo 13 de Provérbios nos mostra, ou seja, na dissimulação com a riqueza, principalmente como está escrito ali no versículo 7. Nós temos para essa lição aqui o conteúdo, e o texto bíblico está em Provérbios 11, 24 e 25, capítulo 13, 7 e 11, ainda o 17, versículos 18 e 23, o 21, 20 e o 22, 7. Então são versículos assim diversificados dentro do livro de Provérbios. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Veremos nessa lição que há muitos conselhos ligados a finanças aqui neste tema. Veremos ainda que é uma área também espiritual na qual Deus deseja que sejamos abençoados e que sejamos sábios para administrar tudo aquilo que recebemos dele. A sabedoria com o dinheiro. Nem todos sabem lidar com esse dinheiro, mas aqui a lição nos orienta falando o seguinte: é preciso uma ponderação antes de nos concentrarmos nesse texto e no assunto da presente lição. Cabe aqui falarmos algo muito importante. Na lição anterior, concluímos a primeira sessão do livro de Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 9, versículo 18. Nesta lição, encontramos a segunda sessão do livro, do capítulo 10, versículo 1 ao 22, versículo 18. Então, esse trecho aqui é considerado pelos estudiosos a principal. Não encontraremos uma ordenação lógica do discurso, mas um estilo de aforismos, isso é, versos curtos constituídos de palavras semelhantes
que encerram um sentido em si mesma, sem necessidade de complementos. Então, observamos aqui de forma muito prática que a generosidade e o temor a Deus é o princípio básico para sermos bem-sucedidos na vida e nas finanças, cuidando bem do dinheiro que Deus nos concede por misericórdia, pelo esforço do nosso trabalho. Então, vamos observar na segunda parte da lição que precisamos de muita prudência para lidar com o dinheiro e sermos generosos como proteção para esse dinheiro. Ao longo das Escrituras, aprendemos que o pecado da avareza, isto é, o apego ao dinheiro, é um vício e uma forma de vida que não agrada ao Criador, ao Senhor da Glória. Então, esse negócio de avareza, apego às riquezas, a Bíblia diz, ou servis a Deus ou a Mamon, a avareza, né? O vil metal. Nós precisamos do dinheiro, sim, mas precisamos ser sábios, generosos e bons administradores para cuidar do que Deus nos deu. Essa virtude da generosidade é o oposto do vício da avareza. E por isso, tanto em Provérbios quanto no Novo Testamento, há um ensino assim, bem formalizado, estimulando o homem a fugir da avareza. E diz lá em Atos 20:35 que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, a virtude da generosidade nos permite sair de dentro de nossos interesses e olhar para a necessidade do outro que está diante de nós. Generosidade com a obra de Deus. Precisamos ser generosos com a obra do Senhor, com o próximo, e assim Deus vai nos abençoando cada dia. A última parte fala da prudência como proteção para o dinheiro. A prudência como virtude nos diz que, se por um lado devemos lidar com o dinheiro sob a égide da generosidade, por outro, devemos lidar com esse mesmo dinheiro sob a égide da prudência. Então, generosidade e prudência. Assim, nós entendemos que os antigos agiam de acordo com a reta razão, ou seja, diante de uma situação, eles agiam corretamente, observando a generosidade e o temor a Deus. Muitos homens na Bíblia foram abastados, bem financeiramente. Eles não foram avarentos. Eles colocaram sua confiança em Deus, como Abraão, Salomão e outros que foram bem abastados. Não faça negócios ilegais nem perigosos. Em Provérbios 17, vimos que a palavra de Deus nos instrui a não ser fiador, nem a subornar ninguém. Nem ser fiador e nem subornar. Então, teremos que ser prudentes para fugir dessas ciladas. Não pense apenas no agora. Com o dinheiro não é prudente gastar tudo de uma vez. É preciso pensar no depois. E aí está o problema de muitos que não pensam no amanhã. O amanhã pertence a Deus, não nos pertence. Sim, mas Deus deu sabedoria para administrar os recursos que chegam. Nós temos que ser prudentes e pensar um pouco além. Você que é jovem, tem planos pela frente, todo plano que tem precisa de recursos financeiros calculados e pensados. Tenha como meta tirar pelo menos 10% de tudo que vier à sua mão, seja por trabalho formal ou não, de modo que você guarde para construir uma renda de emergência e comprar algo a médio e longo prazo. Então, nós temos que ter essa consciência também. Primeiro, o dízimo do Senhor, aquilo que pertence a Deus, e depois, aquilo que ficar conosco, nós temos também que ser prudentes para gerir, para gerenciar isso aí. E aqui está uma palavra do nosso escritor da lição, que pelo menos tenhamos essa meta de deixar 10% do que vier à mão para guardar e construir uma renda de emergência, ou seja, uma reserva de emergência, e então as coisas fluirão melhor. Não seja proibido, não é que seja proibido usá-lo, pois
se bem planejado e pensado, pode ser um grande auxílio. Contudo, empréstimo não é renda. Temos que ter cuidado com o empréstimo, porque isso não é renda. Então, aquele dinheiro não é nosso. Certa feita, vamos ver aqui, nosso Senhor deu o seguinte exemplo. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma casa, uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Quantas construções inacabadas, quantos projetos inacabados, né, ficam pelo meio do caminho. Então, é prudente pensar a longo prazo, pensar no amanhã. Tá certo? Deus em Cristo continue nos abençoando. O dinheiro tem o poder de mudar o pensamento de uma pessoa e, quando tal, ele substitui até Deus. Não é? Então, essa pessoa esquece do Criador e fica apegado às coisas físicas e materiais por causa do dinheiro, por causa da avareza, na verdade. O problema não está no dinheiro e nem nas riquezas, mas sim no próprio coração do ser humano que se torna avarento. Tá certo? Que Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe. Jovem, pense nisso, leia Provérbios e faça aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela oportunidade, louvamos o teu nome pela tua grandeza. Fica conosco, opera milagres e maravilhas, nos ensina a ser prudentes com aquilo que chega às nossas mãos. Te agradecemos pela tua bondade e fidelidade, em nome de Jesus. Amém.